O vento cortava o topo da montanha, enquanto a figura solitária de Moisés fitava a vastidão da terra prometida. Seus olhos, ainda firmes e cheios de vigor, percorriam as colinas, os vales e as cidades que ele jamais pisaria. Mas naquele momento, solene, um mistério se desenhava no invisível. Algo estava acontecendo além do que qualquer olho humano poderia enxergar. No mundo espiritual, uma batalha incomum se desenrolava. O próprio Satanás havia surgido para reivindicar algo que não lhe pertencia, o corpo de Moisés. Mas por quê? Por que o inimigo estaria interessado nos restos mortais de um servo de Deus? De repente, outra presença celestial se impôs. O arcanjo Miguel, enviado diretamente por Deus, apareceu para impedir que o corpo do líder de Israel fosse tomado. O confronto não era físico, mas carregava implicações cósmicas. Miguel não argumentou, não entrou em debates, mas proferiu uma sentença poderosa. O Senhor te repreenda. Essa breve menção encontrada no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, levanta uma das maiores questões não respondidas da Bíblia. Por que Satanás queria o corpo de Moisés? O que ele poderia fazer com isso? A resposta para esse mistério pode mudar completamente nossa visão sobre idolatria, batalhas espirituais e o plano de Deus para seus servos. Nesta jornada, vamos explorar as possíveis intenções do inimigo, o significado profundo desse embate e como isso se conecta com os desafios espirituais que enfrentamos até hoje. Prepare-se para descobrir um dos segredos mais bem guardados das Escrituras, um evento tão significativo que exigiu a intervenção direta de um dos mais poderosos anjos do céu. Moisés, o grande líder de Israel, não era apenas um homem. Ele era um símbolo, uma ponte entre Deus e seu povo, um mediador da aliança que transformaria para sempre a história da humanidade. Desde o momento em que foi resgatado das águas, do Nilo até a sua última subida ao Monte Nebo, sua vida foi marcada por eventos sobrenaturais e intervenções divinas. Ele falava com Deus como um amigo fala com outro. O próprio Criador gravou leis em tábuas de pedra e as entregou em suas mãos. Os milagres que aconteceram através dele eram tão grandiosos que nem mesmo os profetas que vieram depois experimentaram tal nível de manifestação divina. Mas agora, ele estava morto. Seu corpo, ainda intacto e forte aos 120 anos, havia sido levado para um lugar desconhecido. Diferente dos patriarcas antes dele, Moisés não teve um túmulo marcado, um memorial, para que as futuras gerações viessem prestar homenagens. Ele simplesmente desapareceu. O próprio Deus o sepultou, mas a história não terminou ali. O que deveria ter sido um fim pacífico se tornou o centro de um conflito invisível. Nas regiões espirituais, uma contenda começou. Satanás apareceu, reivindicando algo sobre aquele corpo. Não sabemos como foi esse encontro, mas sabemos que não foi um mero embate de palavras. Algo estava em jogo. O inimigo queria, de alguma forma, transformar aquele corpo santo em um instrumento de seus próprios planos. E então surge Miguel, o arcanjo, aquele que se levanta em defesa do povo de Deus, aquele que enfrentará o dragão no final dos tempos. Ele não entrou em negociações, não argumentou, não buscou convencê-lo, apenas declarou: "O Senhor te repreenda." E com isso, a batalha foi encerrada. Mas por quê? Por que tudo isso aconteceu? O que o diabo poderia querer com o corpo de um homem já morto? Ele planejava criar uma relíquia sagrada para enganar Israel? Queria transformar Moisés em um falso ídolo? Havia algo naquele corpo que possuía poder que ainda não entendemos? A história não nos dá todas as respostas de imediato. Mas se analisarmos com atenção, veremos que esse evento misterioso pode revelar verdades profundas sobre como o mundo espiritual opera e sobre os perigos que continuam rondando os fiéis até hoje.
Desde os tempos antigos, os corpos dos grandes líderes sempre foram objetos de veneração, temor e mistério. Reis e imperadores tinham seus túmulos erguidos como monumentos eternos, seus restos preservados como relíquias sagradas, suas memórias transformadas em lendas imortais. Mas Moisés, o maior profeta que Israel já conheceu, não teve um túmulo visível. Ninguém nunca encontrou seus restos mortais. Não houve luto público, nem peregrinação ao seu local de descanso. Ele simplesmente desapareceu. O próprio Deus o sepultou em um local secreto, oculto até mesmo dos seus seguidores mais fiéis. E se Deus escondeu o corpo de Moisés, foi porque havia um motivo para isso. Mas antes que esse silêncio pudesse se estabelecer, algo interrompeu o curso natural da história. Satanás veio reivindicá-lo. O inimigo, aquele que sempre buscou distorcer a verdade, enxergou no corpo de Moisés uma oportunidade. Mas para quê? Para criar um engano? Para levantar um falso profeta entre o povo? Ou talvez para algo ainda mais profundo, mais sombrio, algo que desafia nossa compreensão? A disputa foi real. Não foi um debate teológico, nem uma questão de palavras lançadas ao vento. Foi uma batalha invisível entre forças que transcendem nossa realidade. A Bíblia nos permite apenas um vislumbre desse momento, mas o suficiente para entender que havia algo em jogo que não podia ser entregue ao adversário. Miguel apareceu, o arcanjo de Deus, o comandante das hostes celestiais, aquele que, em tempos futuros, liderará o exército do céu contra o dragão e seus anjos caídos. Diante do inimigo, ele não gritou, não ameaçou, não tentou argumentar. Ele apenas declarou: "O Senhor te repreenda", e isso foi suficiente. Apenas 3 palavras. Palavras que carregavam a autoridade absoluta de Deus. Palavras que encerraram a disputa e silenciaram qualquer pretensão de poder que o inimigo pudesse ter. Mas por que Satanás queria aquele corpo? E por que Miguel precisou intervir diretamente? Será que o corpo de Moisés continha algo que não podemos compreender? Ou será que esse evento foi um reflexo de uma guerra maior? Um conflito que se estende por eras e que continua acontecendo ao nosso redor sem que possamos ver? A resposta pode estar escondida nos próprios caminhos de Deus e nos padrões que Ele estabeleceu para proteger seu povo. E à medida que seguimos adiante, começamos a perceber que esse mistério pode ter mais implicações do que jamais imaginamos. Desde o princípio, Satanás nunca criou nada, apenas corrompeu aquilo que Deus estabeleceu. Sua estratégia é antiga: distorcer, enganar, desviar. Ele não precisava do corpo de Moisés pelo corpo em si, mas pelo que poderia fazer com ele. Ele sabia que os israelitas tinham uma tendência à idolatria, um desejo incontrolável de transformar símbolos em objetos de culto. O bezerro de ouro foi a prova disso. Se mesmo diante da glória de Deus no Monte Sinai, o povo foi capaz de esculpir uma imagem e adorá-la, o que fariam se tivessem o corpo de Moisés diante deles? Imagine, o líder que os tirou do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que falou com Deus face a face. Se seu corpo fosse encontrado, não se tornaria um santuário? Um objeto de veneração? Talvez até um falso oráculo, onde pessoas buscariam orientação, atribuindo ao cadáver poderes divinos? Mas, e se fosse algo ainda mais sinistro? Se o inimigo quisesse usar o corpo de Moisés para manipular as gerações futuras? A Bíblia nos alerta que Satanás pode se disfarçar como anjo de luz, que pode produzir sinais e maravilhas para enganar até os escolhidos, o que impediria que ele usasse o corpo de Moisés para gerar um engano sem precedentes. E se, de alguma forma, ele fosse capaz de criar uma falsa manifestação, um retorno distorcido, um Moisés moldado segundo sua vontade? O povo de Israel já havia sido enganado outras vezes. O próprio Moisés alertou sobre falsos profetas que viriam em seu nome.
O diabo sabia que um ídolo não era apenas uma imagem esculpida, mas um símbolo capaz de capturar corações e mentes. Se conseguisse transformar o corpo de Moisés em um objeto de adoração, ele poderia afastar o povo do verdadeiro Deus sem que percebessem. E há outra possibilidade, mais enigmática, mais perturbadora. No Monte da Transfiguração, Moisés apareceu ao lado de Elias para falar com Jesus. Ele não estava morto, perdido no tempo. Ele estava presente, reconhecido, ainda parte da história divina. Será que Satanás queria impedir isso? Será que, ao reivindicar o corpo, ele buscava frustrar um plano de Deus que ainda não havia se cumprido? As respostas não são claras, mas a intenção do inimigo sempre foi a mesma: interromper os desígnios divinos. Contudo, naquele dia, diante de Miguel, ele falhou. Mas essa batalha não foi a última. Ela se repete, de formas diferentes, até os dias de hoje. O silêncio dominava a cena. De um lado, a presença sombria do inimigo, aquele que sempre buscou usurpar a glória de Deus. Do outro, Miguel, o príncipe celestial, aquele que foi incumbido de defender o povo de Deus e lutar contra as forças das trevas. Entre eles, um único objeto de disputa: o corpo de Moisés. Não foi uma luta de espadas flamejantes, nem um confronto físico, como imaginamos em histórias humanas. A batalha se deu em um nível mais profundo, um embate de autoridade e jurisdição. Satanás, sempre procurando brechas na ordem divina, reivindicava algo que não lhe pertencia. Mas Miguel não entrou em discussões. Não tentou persuadi-lo. Não argumentou sobre quem estava certo. Apenas pronunciou palavras que encerraram toda a contenda. O Senhor te repreenda. O que há nessas palavras que fez o adversário recuar? Por que o arcanjo, mesmo sendo um dos seres mais poderosos do céu, não enfrentou Satanás por conta própria? A resposta está na hierarquia espiritual que rege o universo. Miguel não age por vontade própria, mas sob a autoridade direta de Deus. Ele sabe que a batalha não se vence pelo orgulho, pela força bruta ou pelo desejo de poder. O que realmente decide uma guerra espiritual não é quem tem mais habilidade, mas quem está do lado da verdade absoluta. E isso nos ensina algo crucial. Batalhas espirituais não se vencem com a força humana, mas com a autoridade de Deus. Assim como Miguel, não somos chamados para confrontar o inimigo em nosso próprio nome, mas para recorrer àquele que tem domínio sobre tudo. Essa é a essência da verdadeira guerra espiritual. Um confronto de autoridade, onde apenas a palavra de Deus tem o poder de decretar o fim do conflito. Mas há outro aspecto profundo nessa intervenção. Miguel, não, estava ali apenas para proteger o corpo de Moisés. Ele estava preservando um legado, garantindo que nada do que Deus havia construído fosse corrompido. Moisés não era apenas um homem. Era um símbolo da aliança, um testemunho vivo da presença de Deus no meio do povo. Se Satanás tivesse conseguido corromper sua memória, quantos seriam desviados? Miguel venceu não por força própria, mas porque estava sob a autoridade divina. E essa batalha não foi um evento isolado. A mesma luta continua até hoje, em outras formas, em outras frentes, sempre envolvendo aquilo que Deus estabeleceu. As batalhas espirituais que acontecem ao nosso redor podem não ser visíveis, mas são tão reais quanto a disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. O que aconteceu naquele momento não foi um episódio isolado da história, mas um reflexo de um conflito muito maior. Um embate que atravessa gerações e se manifesta de maneiras diferentes ao longo do tempo. O inimigo continua utilizando as mesmas táticas. Ele sempre tenta reivindicar aquilo que pertence a Deus. Se naquela ocasião seu alvo era o corpo de Moisés, hoje ele busca algo ainda mais valioso: a fé, a identidade e o destino dos servos do Senhor. Ele sabe que não pode criar nada novo,
então tenta corromper aquilo que já foi estabelecido. O perigo da idolatria, por exemplo, continua presente. Assim como Satanás poderia ter transformado o corpo de Moisés em um objeto de culto, ele ainda busca desviar a adoração de Deus para qualquer outra coisa. Líderes espirituais se tornam figuras endeusadas. Objetos materiais ganham status. De divindade e tradições humanas sobrepõe-se à verdade. Ele sabe que, se puder capturar a devoção do coração, poderá afastar muitos do verdadeiro caminho. Mas as estratégias vão além. O inimigo também distorce a verdade, assim como poderia ter feito caso tivesse obtido o corpo de Moisés. Hoje, ele se infiltra por meio de doutrinas enganosas, ideologias que parecem corretas, mas desviam sutilmente da essência do Evangelho. Assim como naquela disputa, a luta ainda acontece em torno daquilo que Deus já decretou como santo e intocável. A batalha espiritual também se manifesta na maneira como o inimigo tenta reivindicar aquilo que já foi entregue ao Senhor. Ele sussurra mentiras, tentando fazer com que os filhos de Deus duvidem de sua identidade, questionem sua salvação e hesitem diante do chamado divino. Se ele não pode tomar algo pela força, tentará pela dúvida e pela confusão. E como devemos agir? A resposta está no exemplo de Miguel. Não precisamos entrar em debates com o inimigo, nem tentar enfrentá-lo com nossas próprias forças. A única resposta eficaz é nos apoiarmos na autoridade de Deus. O Senhor já estabeleceu o fim dessa batalha. Não cabe a nós lutar sozinhos, mas sim declarar aquilo que Ele já determinou. A disputa pelo corpo de Moisés nos ensina que o inimigo sempre tentará reivindicar o que pertence a Deus, mas a autoridade divina prevalece. Assim como Miguel permaneceu firme sob o comando do Senhor, também devemos confiar que a vitória já foi decretada sobre tudo aquilo que nos foi dado. Versículo: a disputa pelo corpo de Moisés nos ensina algo. É que o inimigo sempre tentará tomar posse daquilo que tem valor espiritual. Ele não busca apenas destruir. Ele busca corromper, desviar, transformar algo santo em uma ferramenta de engano. O que ele tentou fazer com Moisés, ele tenta fazer conosco todos os dias. E assim como Miguel enfrentou esse embate com a autoridade de Deus, também precisamos aprender a lidar com nossas próprias batalhas espirituais. A primeira lição prática dessa história é a importância de reconhecer a autoridade de Deus acima de tudo. Quando Miguel disse, "O Senhor te repreenda", ele estava demonstrando um princípio fundamental da guerra espiritual. Não é nossa força que vence, mas o poder de Deus atuando através de nós. Muitos tentam combater o inimigo confiando apenas em suas próprias habilidades, em discursos, rituais ou métodos humanos, mas a vitória espiritual só acontece quando nos submetemos à soberania divina. Outra aplicação crucial está no discernimento espiritual. Assim como Satanás tentou reivindicar o corpo de Moisés, ele continua tentando reivindicar territórios em nossas vidas. Ele se infiltra em pequenas concessões, distorcendo verdades, semeando dúvidas, apresentando atalhos aparentemente inofensivos. Precisamos estar atentos às sutilezas do engano, pois muitas vezes a mentira não vem de forma explícita, mas camuflada como algo aceitável. Também aprendemos sobre a batalha pelo legado espiritual. O corpo de Moisés não era apenas um corpo, era um símbolo da aliança, da lei, da liderança que Deus havia estabelecido. Hoje, o inimigo tenta apagar a herança espiritual dos crentes, relativizando princípios, enfraquecendo convicções, minando a fé de forma gradual. Se não estivermos atentos, podemos permitir que aquilo que Deus nos entregou seja distorcido ou perdido. E há ainda uma última aplicação: a confiança no plano divino, mesmo quando não compreendemos tudo. O sepultamento de Moisés foi um mistério, assim como muitos aspectos da nossa vida também são. Nem sempre teremos todas as respostas, nem sempre veremos a batalha acontecendo,
Mas precisamos confiar que Deus está no controle. Assim como ele interveio para proteger Moisés, mesmo após sua morte, ele continua guardando e conduzindo seus filhos, mesmo nos momentos em que não entendemos completamente o que está acontecendo. O conflito entre Miguel e Satanás não foi apenas um evento isolado do passado. Ele nos mostra como o inimigo opera, como Deus protege o que é seu e como devemos nos posicionar espiritualmente. A luta ainda continua, mas o resultado já foi decretado. E a nossa parte é permanecer firmes, confiando na autoridade daquele que governa sobre todas as coisas. A disputa pelo corpo de Moisés não foi apenas um episódio misterioso escondido entre as páginas da Bíblia. Foi um reflexo de algo muito maior, um lembrete de que o mundo visível é apenas uma parte da realidade. Enquanto os israelitas seguiam com suas vidas, sem saber onde Moisés havia sido enterrado, uma batalha invisível acontecia no reino espiritual. Uma disputa de autoridade, uma tentativa de distorção, um confronto entre a luz e as trevas. E esse conflito não ficou no passado. Ele se repete em outras formas, em outras arenas, sempre envolvendo aquilo que Deus estabeleceu. O inimigo tenta reivindicar territórios que não pertencem a ele, busca desviar a adoração para aquilo que não é Deus. Tenta minar a confiança dos fiéis, distorcer legados, semear dúvidas. Se ele não conseguiu usar o corpo de Moisés para corromper Israel, ele certamente tentará usar outros meios para desviar o povo de Deus nos dias de hoje. Mas o que essa história nos ensina? Ela nos mostra que a batalha espiritual é real. Mas a vitória não depende da nossa força, e sim da autoridade divina. Miguel não enfrentou o inimigo por conta própria, não usou palavras humanas, não tentou negociar. Ele simplesmente confiou na sentença do próprio Deus. E isso foi suficiente. Isso significa que, em nossas lutas diárias, não precisamos temer, não precisamos entrar em disputas desnecessárias, não precisamos carregar um peso que não nos pertence. Basta nos apoiarmos na palavra e no poder daquele que já venceu. Quando o inimigo se levanta contra nós, tentando nos desviar, nos enfraquecer ou reivindicar aquilo que Deus já nos entregou, nossa resposta deve ser a mesma de Miguel. O Senhor te repreenda. Essa história também nos ensina que nem tudo precisa ser revelado para que confiemos. Deus escondeu o corpo de Moisés para que ele não fosse corrompido. Da mesma forma, há coisas em nossa vida que Deus esconde, protege, afasta do nosso conhecimento por um propósito maior. Nem sempre compreenderemos de imediato, mas podemos ter certeza de que tudo o que ele faz é para preservar aquilo que tem valor eterno. E por fim, essa disputa nos lembra que o plano de Deus sempre prevalece. Satanás pode tentar reivindicar o que não lhe pertence, pode buscar brechas, pode arquitetar estratégias de engano, mas no final, a palavra de Deus é inquebrantável. O destino de Moisés não foi determinado pelo adversário, mas pelo próprio Criador. Assim como a nossa vida não está sujeita aos caprichos do inimigo, mas ao cuidado daquele que nos chamou. Diante disso, a pergunta que fica é: estamos vivendo sob essa autoridade? Confiamos que Deus está no controle, mesmo quando não enxergamos a batalha? Sabemos entregar nossas lutas espirituais para Ele, em vez de tentar resolvê-las por nossa própria força? A disputa pelo corpo de Moisés nos ensina que a vitória já foi decretada. O inimigo pode tentar reivindicar, mas ele não pode tomar aquilo que pertence ao Senhor. Se este estudo trouxe algo novo para você, não guarde apenas para si. Compartilhe com alguém que também precisa entender essa verdade. Se deseja continuar explorando os mistérios e profundidades das Escrituras, inscreva-se e ative as notificações, para não perder nossos próximos estudos. Que o Senhor te fortaleça e te guarde, e que, como Miguel, possamos permanecer firmes na certeza
de que a autoridade de Deus sempre prevalece.